Muito boa noite, minha gente. Estou aqui começando essa transmissão ao vivo. Hoje a gente vai começar uma série de lives chamada Mulheres que Inspiram, né? Não vai ser uma série de lives só com médicas ou pessoas da área da saúde, tá? Eu realmente quero trazer aqui mulheres de diversas áreas para falarem de diversos temas e principalmente de superação. Então, são mulheres que, em sua trajetória, tiveram que superar alguma coisa na vida delas e que, superando isso, encontraram um propósito, principalmente por meio da profissão delas e de tudo que elas fazem, né? Não só a profissão, mas às vezes a atuação delas em geral, seja na vida, seja em casa, na família, né? E todo esse insight me veio depois da imersão desse final de semana com a Thalita Dalbol, que foi muito bom, e que eu repensei o meu próprio propósito, né? Então, no ano passado, como vocês sabem, eu dei uma pausa na Reumato durante um período, fiquei me dedicando apenas à emergência, ao pronto-socorro e ao Covid, porque faltava eu encontrar o propósito na minha especialidade. Então eu achava que o problema era a minha especialidade, quando na verdade era a forma que eu estava atuando nela, né? E hoje, finalmente, eu posso enxergar como eu posso ajudar as pessoas através da minha especialidade, como eu posso ajudar as mulheres através da minha especialidade, e o que eu espero e o que eu quero da medicina. Então, as nossas primeiras convidadas essas semanas, a ideia é fazer a live toda quarta-feira, no horário das 20 horas, com algumas exceções. Então, hoje a nossa primeira convidada vai ser uma médica, oncologista clínica e paliativista, né? Então, já introduzindo o que é oncologista, né? Oncologista, ele é um médico... Opa, o fone caiu. Oncologista é o médico que trata câncer. Então, já por si só, você tem que estudar muito, né? Geralmente você faz clínica ou cirurgia antes, no caso ela fez clínica. Você lida com a dor, com a perda, com o paciente que tá com medo, que tá ali com medo da iminência da morte, né? O tempo todo. E além disso, ela fez cuidados paliativos, né? Então, o que é cuidados paliativos? É justamente os cuidados que aquele paciente que já não tem um prognóstico de vida, né? Já não tem ali as maiores expectativas de vencer aquele câncer, de se curar. Como você pode dar qualidade de vida nesse tempo que resta a ele, né? E também de dar uma dignidade à morte, de aliviar o sofrimento desse paciente, não permitir que esse paciente sofra mais e sinta dor. Como ela é uma onco muito disputada, igual eu falei de um serviço de referência, ela tá 5 minutinhos atrasada porque ela saiu do hospital e tô chegando na casa dela. Então, por isso, eu tô fazendo essa introdução aqui, não é enrolação. E quando eu falei diretamente do interior de Minas para um hospital de referência em São Paulo, não é, por favor, falando de uma forma pejorativa, né, do interior, né? Até porque eu também sou do interior. Mas nós que somos do interior temos mais aquela cabeça, né? Temos mais aquela criação de que você sai, faz a sua faculdade e depois você volta para cuidar dos seus e ficar perto dos seus, né? E era o que eu queria pra mim, que não aconteceu, não sei o que era pra ela, mas também não aconteceu. Acabou dela ficando aqui em São Paulo também. E nas próximas semanas, né? Na próxima semana eu vou trazer aqui uma médica que tem um viés mais empreendedor, mas que é mãe também, para trazer uma conexão com vocês. No final do mês, no dia 31, eu vou trazer uma engenheira, que é uma das poucas mulheres na Audi, diretamente do Rio para a Bélgica. E no dia 24 ainda estou definindo. Mas, como eu falei, serão mulheres de diferentes áreas pra gente
poder falar dessas histórias de superação e inspirar outras mulheres também, né? Porque muitas vezes a gente sofre, né, com a síndrome do impostor, né? Eu não sou boa o suficiente, eu falhei em alguma coisa, eu não tô aproveitando 100% da capacidade que eu tinha para fazer as coisas. E de repente a gente já tá ali fazendo muito mais do que a gente conseguiria e a gente não consegue enxergar o nosso próprio valor e a nossa própria capacidade, né? Então é por isso tão importante nós ouvirmos a fala do outro. Raíssa acabou de chegar. Raíssa, por favor, pede para participar. Deixa eu... Você coloca aqui. Pronto. Aí, agora foi. Boa noite. Gente, desculpa. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Chegando tarde. Imagina, eu tava aqui falando bem de você, mas se apresente. E agora eu te dou a palavra que as pessoas querem ouvir é você. A estrela da noite. Obrigada, Ana, né, por me fazer esse convite, né? Eu fiquei muito feliz, né? Ainda mais para esse tema que é tão importante, né? A gente que é mulher. Quando você me convidou, eu falei, nossa, mulheres que inspiram. E aí eu tive várias amigas que deram um feedback muito legal, muito bacana. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder conversar um pouquinho aí com todo mundo que está nos assistindo e revisitar muitos lugares legais, né? Durante a nossa vida toda e falar um pouquinho do meu dia a dia, do meu trabalho, da profissão que eu escolhi, né? E do meu grande propósito aí de vida que é esse, né? De ser oncologista e de cuidar de pessoas e cuidar de pessoas no final da vida, né? Exatamente. Acho que a Ana já... Você quer começar? Você quer começar no porquê você escolheu medicina, no porquê você escolheu a oncologia, que é um caminho que tão poucos escolhem. O que você quer falar pra gente? Vamos começar do começo, né? Do começo lá da medicina. Eu acho que é tudo um caminho de construção, né? Eu sou oncologista porque eu fiz faculdade de medicina, né? Sou paliativista por esse motivo também. Então, acho que tudo começou no momento em que eu decidi fazer medicina. Foi algo que me despertou desde criança, né? Cresci numa família, meus pais não são médicos, mas cresci numa família com muitos médicos, então a gente vivia essa rotina de atender paciente. Então, isso foi enraizando aí ao longo do tempo. E eu acho que no sentido de querer sempre fazer pelo outro, né? Ajudar. Então, era algo que me tocava. E aí eu persisti nesse caminho, né? A gente sabe o quanto que não é fácil enfrentar aí um vestibular, né? Medicina sempre foi um curso muito concorrido. E passar logo depois do terceiro ano era algo que para mim fazia muito sentido, porque a minha mãe fez muito tempo de cursinho, então aquilo me incomodava um pouco. Eu tinha aquela vontade muito de passar logo na faculdade e logo já ir trilhando o caminho, começar a viver, né, a vida e a trabalhar. Então foi assim, eu lembro muito dos meus 3 anos de colegial, foram anos de bastante estudo, né, dedicação, para alcançar aí a entrada no tão sonhado vestibular. E aí começar a trilhar esse caminho de 6 longos anos, né, de faculdade e chegar, né, até o final, aos trancos e barrancos, passando pela cirurgia, que era o nosso mais difícil, né, na faculdade. Meu Deus, quantos gatilhos. Nossa, boas recordações e que bom que passou essa fase.
Durante a faculdade, né, eu acho assim, a gente entra mais ou menos sabendo o que quer, mas a gente oscila bastante, né? A gente passa por muitos estágios e você acaba gostando, tem professores maravilhosos, e aí você acaba se relacionando com eles e tendo vontade de ser como eles, então você oscila bastante. E eu acho que isso aconteceu naturalmente comigo. Acho que acontece com a maioria das pessoas. A gente, durante a faculdade, a gente tem certeza que vai fazer algo e aí chega no dia de prestar residência, acaba escolhendo outra coisa e se identifica com aquela outra coisa, né? Mas Eu eu comecei entrei. em geriatria, mas eu lembro que É, você já tinha essa coisa com a onco. sim, eu comecei a faculdade já querendo ser oncologista. Durante o colegial, eu li um livro do Drauzio Varella, que é um grande ídolo para mim. É uma das pessoas que me inspiraram, né, a querer fazer oncologia, né? Tem muita gente que não sabe que ele é oncologista. Ele é oncologista e eu tive o prazer de conhecê-lo na época que eu estava no Sírio e cuidei de uma paciente que foi dele, né, das antigas. Mas enfim, eu sempre fui muito fã do Drauzio e aquilo foi uma personalidade que sempre me chamou a atenção no sentido de ser alguém que abraça, né, o próximo, e eu me identificava bastante nesse sentido com ele. Então, sabendo que ele era oncologista, eu comecei a procurar o que era isso, com que isso trabalhava, e aí eu, durante aí os anos da faculdade, só fui sedimentando que era exatamente essa especialidade que eu queria escolher, e era exatamente com esse tipo de paciente que eu queria trabalhar no meu dia a dia. E quando a gente está no sexto ano, né, da faculdade, tem muita pressão, todo mundo, aquela ansiedade. Nós que fizemos especialidades clínicas, né, a gente acaba que tem que fazer clínica médica antes, então você passa, né, por um pré-requisito. Então é mais uma residência. E durante a residência de clínica médica a gente também oscila. E nessa época, né, acho que para quem está assistindo que não sabe, eu sou trigêmea, né? E um dos meus irmãos fez faculdade comigo. E a gente escolheu caminhos diferentes, né? Especialidades diferentes. E eu acho que isso foi um peso, foi um momento que eu senti um pouco de peso, de estar escolhendo algo diferente do que as pessoas acreditavam que eu faria. Né? Meu irmão fez anestésio, a gente tem bastante anestesista na família, pediatra, enfim. E eu acabei indo, né, seguindo em frente com clínica médica. E eu falo que foram 2 anos maravilhosos da minha vida. Foi um aprendizado, assim, muito importante. Eu acho que todo médico deveria fazer uma residência de clínica médica, onde você coloca a mão na massa, né, Ana? Onde você vê o paciente grave, você vive, né, várias situações onde você aprende, né? Onde você tem os primeiros contatos com o paciente que falece, com o paciente, né, que tem uma doença mais grave. Durante a faculdade, a gente fica ali, né? A gente não tem tanto plantão, né? O residente sempre tem ele está sempre sendo favorecido nos procedimentos, mas quando você está na residência, você é o favorecido. Então, você está ali na frente. Então, acho que os 2 anos de clínica médica foram anos muito essenciais, assim, e extremamente importantes, e que me fizeram também querer estar sempre ali, né, nesse caminho de persistir e de ajudar. Eu acho que ajudar é uma palavra que está sempre muito em mim, assim. E aí, enfim, a oncologia, né? Depois de 2 anos de clínica médica, eu realmente, né, segui na oncologia clínica e foram 3 anos de residência, muito aprendizado. Eu fiz residência num hospital, num serviço de SUS, então o volume de pacientes sempre foi muito grande. E aquilo era todos os dias você entender que realmente é aquilo que você quer fazer para o resto da vida, né? Tá nesse cuidado com o paciente oncológico, com o paciente que necessita de você, e com uma equipe, né, que a gente tem que lidar ali
junto, então me fez estar sempre, todos os dias, querendo estar presente para aquele tipo de paciente, né? Mas e conta, assim, que quando fala oncologia, querendo ou não, vem um peso, né? Porque a palavra câncer, pensar em câncer é um peso, né? Então, como que é isso? Você cair de paraquedas na residência e tá ali com alguns pacientes, alguns terminais, outros não, eu não sei qual que é essa proporção dos que têm sucesso com tratamento ou não. Como que você se sentiu no começo? Você pensou em desistir? Tipo, meu Deus, isso não é pra mim. Não, na verdade, não. Eu nunca pensei em desistir. Às vezes a gente dá uma desanimada, né? Nem, os dias não são todos iguais, né? Como eu sempre falo, não é todo dia que faz sol, nem todo dia chove. Então, assim, tem dia que os dias são mais pesados. Mas, quando eu fiz clínica, eu já comecei a ter bastante contato com o paciente oncológico. Na minha residência de clínica médica, a gente tinha esse rodízio. E a gente também rodava na enfermaria de cuidados paliativos, que foi quando eu tive o despertar, assim, para falar, nossa, eu amo cuidar de paciente em terminalidade. E para mim fazia muito sentido unir essas duas coisas, né? O paciente oncológico, infelizmente, é um paciente que né, em grande parte das vezes não tem um desfecho, quando ele, né, lógico, quando ele tem uma doença grave, um desfecho tão positivo, então o paciente vai demandar muito de você, vai demandar de um cuidado, é um paciente que é muito sintomático. Então, aquilo, na verdade, ao invés de me fazer me sentir triste ou desanimada, na verdade era o que me dava mais vontade de estar ali. Então, eu sentia, né, que eu precisava estar ali naquele momento porque aquele paciente precisava de mim. Para É, aliviar aquele sofrimento. é, é como se fosse alguma coisa, né, natural, assim. É, acho que essa parte do cuidado que é tão importante, é lógico, a gente, né, o paciente entra no seu consultório, ou você tá com o paciente internado, você quer que o paciente viva, que o paciente fique com a família, que o paciente saia bem, melhore da dor, enfim. Mas a gente tem que ter esse lado de que se as coisas não forem bem, vamos, né, fazer com que elas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu sempre me agarrei muito nisso, né? Lógico que questionamentos assim, será que eu escolhi a especialidade certa? No começo, quando você, né, arruma o primeiro emprego ou, né, abre as portas do consultório e aí o consultório ainda está meio vazio, você questiona muito se é aquilo que você queria. Mas eu sempre tive certeza, assim, de estar no meu propósito, nesse caminho que eu tenho trilhado aí. Eu tenho certeza que é ele e eu tô sempre feliz, assim. Acho que momentos ruins e bons a gente vai sempre ter em qualquer especialidade ou qualquer profissão que a gente escolha, né? A gente vai ter momentos que a gente não vai estar feliz com algum projeto ou com um caso, enfim, com alguma coisa que a gente está ali fazendo na nossa vida. Eu acho que a oscilação é importante, né? Isso é viver. Acho que viver é oscilar. Mas eu sempre tive certeza que eu estava no caminho certo. Nunca pensei em desistir. E tanto é que depois de um ano na oncologia, eu decidi realmente fazer a minha pós-graduação em cuidado paliativo, porque eu sentia que ainda faltava alguma coisa para eu acrescentar no meu dia a dia, e era uma coisa que eu gostava bastante, né, do paciente em final de vida, ou o paciente que estava já mais debilitado, não tinha condições de tratar mais, então eu sentia que eu precisava fazer algo mais para aquele grupo de pacientes. E aí, depois de um ano atuando, né, como oncologista, eu fui para a subespecialidade. E hoje em dia eu trabalho com as duas coisas, né? Eu trabalho nessa dualidade. Então, só resumindo até agora, eu acho que você encontrou o seu propósito em aliviar a dor e o sofrimento daquele paciente que está em terminalidade ou quando não está em terminalidade, ele está num risco, né? Ele está muito fragilizado.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal, para eles entenderem o que é cuidado paliativo e falar um pouquinho também sobre a questão do câncer. Câncer é um diagnóstico fatal. Olha, eu tenho câncer. Uhum. Não tenho esperanças. Ou como que é essa distribuição, como que é hoje essa qualidade de vida, de tratamento. E o que é e a importância dos cuidados paliativos. Porque eu já vi, por exemplo, alguns casos em que a pessoa tem, mas ela não aceita aquilo. Então, a sede dela viver é tão grande, ou o medo de morrer dela é tão grande, que ela vai buscando tratamentos que só vão aumentando a dor dela e a dor da família, ao invés de paliativar, que seria aliviar esse sofrimento. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Eu gosto sempre de dizer assim que cuidado paliativo, oncologia, quando você fala, o que você faz? Eu sou oncologista. Aí a pessoa já olha assim. Aí você fala, sou oncologista e faço cuidado paliativo. Aí acabou. Aí assim, Só falta te chamar de parece, coveira. parece que você é a pior pessoa. Gente, mas você estudou 6 anos, fez mais 5 anos de residência para cuidar de pessoas que estão morrendo, mas o médico não quer salvar pessoas. Mas é aí que eu acho que é o mais interessante e é o que eu falo que é o que me motiva todos os dias, é exatamente isso, assim. A oncologia, né, é o tratamento de todos os tipos de tumores, e aí vai depender muito, né, do estágio clínico que esse tumor se encontra, independente ele se for da cabeça ou até, né, lá do pé, sarcoma, melanomas, enfim, câncer de pulmão, mama. Hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos, assim, extraordinárias, que dão imensas possibilidades, e se a gente olhar 10 anos atrás, que foi quando eu ainda estava na faculdade, e olhar hoje, a gente tem muito mais do que o dobro de possibilidades de tratamento para vários tipos de neoplasias. Então, as coisas vão se modernizando e vão mudando e melhorando, né? Então, ter um diagnóstico de câncer hoje em dia não é sinal de que a pessoa está ali com os dias contados. Na verdade, ter um diagnóstico de câncer, né, principalmente quando ele é metastático, hoje, a depender muito da localização do tipo, é dizer que você vai viver muitos anos, provavelmente tendo que tratar, né, uma doença crônica, como a gente trata hipertensão, diabetes, que você trata pro resto da vida, mas que você vai ter uma boa qualidade de vida com um tratamento, você vai conseguir conviver com aquilo, mesmo sendo uma doença que é incurável. E aí eu gosto de falar assim que o cuidado paliativo, né, é uma área, né, da medicina, como se fosse um controle de sintomas. Se a gente fosse dar um nome bem bonito, assim, na minha opinião, controle de sintomas. O cuidado paliativo vai servir não só para aquele paciente que tem um câncer metastático e está em cuidado de fim de vida e vai falecer ele nos próximos dias, semanas, meses. Na verdade, é um cuidado que a gente tem com um paciente que está num momento de fragilidade causado por uma doença que ou tem difícil controle, ou é incurável, como algum tipo de câncer, ou tem algum sintoma relacionado ao tratamento ou decorrente da própria doença que a gente precisa agir. Então, assim, hoje em dia eu trato muito no meu consultório de cuidado paliativo, não só o paciente que não está tratando mais de nenhum câncer ou que não tem mais nenhum tratamento possível para o câncer, mas muito paciente que está tratando, tem uma doença agressiva, né, uma doença avançada, um câncer avançado, mas está tratando, mas tem vários sintomas que precisam ser controlados e às vezes os outros profissionais têm mais dificuldade. A gente consegue juntar tudo, ver o paciente, né, como um todo e fazer essas intervenções. Então eu vejo muito assim como um abraço no cuidado paliativo. Você pega o paciente e abraça os sintomas, vai cuidar da doença, vai cuidar da família, que também precisa muito, né? É um momento de fragilidade da família, do paciente, do médico que cuidou dele durante anos. Então, é um cuidado completo. Eu falo, é um abraço, cuidado paliativo, eu vejo assim.
Então, as pessoas não podem ter medo, né? É claro que ninguém quer ouvir esse diagnóstico. Todo mundo, quando recebe, por mais que seja uma doença inicial, é algo que ninguém quer estar tratando, né? Você fala câncer, a mulher já pensa, vai cair meu cabelo. O homem já pensa, vou ficar impotente. Então, assim, são coisas que são estigmatizadas, mas hoje a gente tem muito o que oferecer para o paciente e quando a gente esgota essas possibilidades, a gente ainda tem muito para fazer por ele. E eu acho que o mais bonito, assim, do meu dia a dia, eu falo que é o que mais enche o coração, é quando um paciente te agradece, ou o filho do paciente te agradece, ou a mãe do paciente te agradece, porque o familiar faleceu tranquilo, sem sofrimento, em paz, com a família do lado, do que quando a gente vê, infelizmente, ainda aquela coisa doída, né? Aquela coisa apertada, né? Então, isso é o melhor do feedback que eu tenho dentro do cuidados paliativos e dentro da oncologia assim, cada ciclo que o paciente passa, cada vez que ele vem e que você está conseguindo tratar e que ele está melhor e que ele está passando de uma fase, sempre é motivo para comemorar. Então, a gente é uma grande família, né? A gente forma uma grande família com o paciente. Muita proximidade. Hoje diminuíram os efeitos colaterais da quimio, de queda de cabelo, de enjoo, ou depende? Hoje a gente tem muitas estratégias mais modernas, assim, para o tratamento de prevenção de sintomas, por exemplo. Grandes sintomas que a gente vê todo mundo falar, náusea, vômito, né, diarreia, constipação. Então, hoje, a gente tem medicações que a gente faz preventivamente antes da quimioterapia ou da imunoterapia-alvo, para evitar que o paciente tenha efeito colateral que vai impactar na qualidade de vida dele. E, assim, por exemplo, em relação à queda de cabelo, né? A gente tem toucas hoje que a gente usa também para preservar o couro cabeludo. Elas vão como se fosse congelar o folículo ali no couro cabeludo. Então, faz com que o fio fique preservado. A gente tem aí, por exemplo, radioterapia, né? Que é uma modalidade também para o tratamento contra o câncer. Hoje, os aparelhos de radioterapia são extremamente modernos. Então, antigamente era como se você ficasse dando raio-x lá na mama do paciente, na axila, diretamente, vários dias, várias vezes ao dia. Hoje é uma forma muito mais leve, com efeitos colaterais bem menos intensos. Então, tudo isso melhorou bastante, né? Acho que ainda existe os efeitos colaterais, mas no geral a gente vê com uma menor intensidade, né? Eu entrei na residência de onco em 2016, então desse tempo para cá, né, nesses 6 anos, dá para a gente notar uma grande diferença assim na modernização do tratamento e também nessa prevenção aí dos efeitos colaterais. E eu lembro que até na faculdade, uma vez teve um professor que falou sobre centros que já tinham os cuidados paliativos, do tipo internações de cuidados paliativos. Como que está isso hoje? Ou hoje o cuidado paliativo busca deixar o paciente na casa, com a família dele? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho assim, Ana, depende muito do que o paciente e a família quer também, sabe? O bom, assim, de dizer hoje é que tudo melhorou no sentido de que o cuidado paliativo tem sido mais difundido, né? Eu acho que há 10 anos atrás, se falasse cuidado paliativo pra gente, a gente estaria boiando, não estaria entendendo o que tá acontecendo, ou acharia muito estranho alguém fazer esse tipo de cuidado. Mas ao longo dos anos, o cuidado paliativo foi internalizando no ambiente hospitalar, e esse suporte foi sendo dado para os pacientes cada vez mais. E assim, muitas instituições, inclusive na instituição que eu trabalho, né, você oferece sem custo para o paciente esse cuidado. Então é algo, eu acho, que motiva a somar, né, com as equipes assistentes, né, um cuidado a mais para o paciente, né, para que ele tenha também um suporte quando ele for para casa, por exemplo.
E assim, em relação à fase, né, que a gente fala fase ativa de morte, depende muito, porque muitos pacientes não querem falecer em casa, ou querem muito falecer em casa a qualquer custo. E aí a gente tem também o lado da família, né? Como que essa família vai estar se o paciente falecer em casa? Ou o paciente quer ir para casa, mas a família não quer, como é que o paciente vai ficar? Então, acho que depende muito. A gente tem, aqui em São Paulo, principalmente, tem muitas instituições de longa permanência, a gente tem instituições de cuidado paliativo, onde o paciente pode ficar internado especificamente para esse tipo de cuidado, né? Principalmente aqueles que estão mesmo em final de vida e vão falecer nos próximos dias e semanas. Mas, assim, eu tenho a sensação, né? A minha impressão é que os pacientes ainda falecem muito intra-hospitalar, porque ainda o suporte de home care ainda deve um pouco no sentido do cuidado ali dentro de casa e a preparação da família para que ocorra um óbito dentro de casa. Eu acho que é intenso. É um momento que a família também tem que escolher e estar junto ali compartilhando dessa decisão. Então, eu acho que é muito particular de cada familiar. Eu tenho Porque a experiência. família não sabe cuidar, mas ela também tem medo. E Exato, aí existe esse acaba, medo. no hospital vai ter um suporte maior. E às vezes não é aquilo que o paciente queria, ele só queria ter uma morte Exato. suave. Eu tenho uma experiência pessoal que os meus dois avós paternos faleceram em casa e foi algo muito tranquilo para o meu pai, que estava com eles. Apesar que meu pai nem é da área da saúde, mas eu falo que meu pai, ao longo dos anos, precisou aprender a ser um cuidador, porque minha avó ficou doente, né? Depois ela faleceu, depois de alguns anos meu avô ficou doente. Então, na cidade pequenininha, né? Eles que se revezavam para ajudar. E foi algo que para eles não senti que pesou, não foi algo, não teve um sofrimento nem deles, dos que faleceram, e nem da família que estava lá junto nesse momento. Mas para muitas famílias existe sim o medo do que vai acontecer, como vai acontecer. Eu acho que também tem algo relacionado muito à espiritualidade, do que fica ali, né? Então, isso é muito particular. A gente vai ter que, né, entender a dinâmica ali da família e entender o que é que o paciente quer, isso que o paciente quer vai casar com o que a família está preparada também para que aconteça. Eu acho que, em geral, a gente não está preparado para lidar com a morte. Então, às vezes, as pessoas chegam e falam assim: ai, mas você é médico, você não é acostumado a ver sangue, tripa, morte? Não, gente. Você pode ser acostumado a ver aquilo, mas não quer dizer que você se sinta à vontade com aquilo. Eu Sim. lembro que na pior fase do Covid, né, na pior fase da P1, em que a gente via tanta gente entubada, não tinha onde pôr gente, eu ficava andando no corredor e me questionando: meu Deus, por que isso? Será que é o fim da humanidade? Por que desse sofrimento? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Então, a gente não está preparado para lidar com a morte, né? A nossa cultura não está. Se a pessoa, às vezes, tem alguma espiritualidade muito boa, talvez ela tenha a ideia de que está preparada, mas quando acontece, principalmente com o familiar, é completamente diferente. Sim. E aí eu queria te perguntar como que você faz para ajudar psicologicamente esses pacientes, essas famílias, e como você cuida do seu psicológico lidando com tudo isso também. Assim, é um trabalho diário, né, com a família, conversar muito. Eu falo que a comunicação é a chave de tudo na nossa vida, né? Se a gente não se comunica, a gente não faz nada, né? Então, acho que comunicação é a chave de tudo. Eu sempre tentei ser muito sincera com o paciente, com a família. Eu gosto muito de falar sobre autonomia, né? O paciente tem autonomia de saber o que ele quer, o que ele não quer. A gente precisa não também... esconder do paciente, né? Tem familiar que fica assim: ai, olha, não conta pra ele. Isso acaba comigo.
Mas assim, às vezes o paciente não quer saber. Se ele não quer saber, aí tudo bem. Mas o paciente tem autonomia, ele tem o direito de saber o que está acontecendo com ele. E eu acho que a gente precisa mais escutar do que falar, né? É muito importante a gente ouvir, né, o paciente, a família, as demandas. Não é fácil, os familiares, né, oscilam muito. Assim, cada um, às vezes você tá achando que o paciente, o familiar está entendendo e na verdade não está entendendo nada. Então você tem que usar de artimanhas para explicar de outra maneira, resgatar, né, várias coisas. Então, assim, é difícil, não é fácil. Eu já trabalho com cuidados paliativos há quase 2 anos e ainda assim é difícil conversar com a família, é difícil conversar com o paciente, ouvir é difícil, porque a gente quer resolver tudo logo, né? Quer organizar tudo e é difícil, é um trabalho diário. Mas é isso, eu acho que assim, a chave é a comunicação. E assim, a gente tem que fazer terapia, né? Acho que todo mundo no mundo precisa fazer a terapia básica. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, me considero uma pessoa espiritualizada, gosto muito de fazer as minhas orações, né? Eu sou praticante de yoga, me encontrei no yoga, é outro propósito da minha vida, né? Quem me segue sabe que é uma paixão que eu descobri no meio da pandemia, que foi algo que apareceu e que, de repente, eu estava no automático e foi algo que me tirou totalmente do automático e me trouxe para muita busca. Então, nos dias de maior ansiedade, de preocupação, eu tento voltar para esse centro, ler um pouco, meditar, ouvir um mantra. Então, são coisas que me ajudam. Eu compartilhar com os amigos, né? Eu falo que eu no meu trabalho tenho muitos amigos, eu trabalho com os meus amigos. Então, acho que compartilhar uma coisa com alguém, receber o feedback dessa pessoa, que às vezes também está ali vivendo algo com você, com o paciente, né? Cuida do paciente de uma outra maneira. Por exemplo, uma nutricionista, a psicóloga, a fono, fisioterapeuta. E essa troca ajuda muito a gente também a compreender melhor e lidar melhor com essas situações, assim. E acho que como todos, a gente se apega mais a uns do que a outros, a gente sofre, a gente chora também, a gente fica triste. E é a vida, né? Igual eu falei, a vida, ela oscila, eu acho que ela tem que oscilar, são ondas, a gente tem que passar nessas ondas, e isso é importante também. E os sentimentos são importantes para a gente revisitar coisas, né, dentro da gente. Então, acho que essa parte da espiritualidade é algo que me ajuda muito. Porque é algo que faz muito sentido na minha vida também. Eu falo, eu não sou só a Raíssa, médica oncologista paliativista, né? Eu sou também isso. Então, é algo que faz parte do meu encaixe. E tudo isso se complementa para que a gente possa aí vencer todos os dias aí os desafios da profissão, do dia a dia, do casamento, dos filhos, enfim, da casa. Eu acho que é tudo unido que faz com que as coisas consigam fluir. Mas tem dias que não são fáceis, assim. Tem dias que a gente chega, só quer tomar o banho, deitar e no outro dia não ter que ir trabalhar. E isso é ser humano, né? Eu tenho até uma amiga que costuma falar, você não é só o seu trabalho, né? Então, muitas vezes a gente acaba tão imersa que parece que a nossa vida se resume só aquilo. E não. Exato. Nós somos mulheres com histórias, com famílias, com propósitos, com hábitos, né? Então, igual você falou, o que te ancora muito é a espiritualidade. Você viu no yoga, né, um suporte, né? Não sei se válvula de escape é uma forma de falar, porque eu falo muito disso aqui, da gente ter válvulas de escape, né? Coisas que nos tragam prazer, que nos aliviem, porque senão a gente não aguenta, né? Sim. Se a vida não tiver um momento de prazer, a gente vira robozinho e esse robozinho já pifa. E é importante isso, a gente entender que, por exemplo, nós, assim, médicos, né, principalmente, a gente leva muito trabalho para casa, né? A gente leva o telefone
paciente tem seu telefone, a enfermeira tem seu telefone, todo mundo tem seu telefone, então a gente fica muito acessível nesse sentido. Mas a gente trazer pra gente que a gente também é mãe, também é filho, a gente também tem o irmão que tá doente, que sofreu um acidente, a gente também tem. Eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho 2 filhas cachorras, então, assim, minhas cachorras também ficam doentes. Então, assim, a gente tem a profissão como parte da nossa vida. E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que a gente só vive. Pode ser que alguém queira viver só para a profissão, mas eu não acho que isso é o mais saudável. Não é. Eu funciono como a profissão é uma parte da minha vida, é algo que eu amo fazer, né? Eu faço isso na maior parte das horas do meu dia, né? A gente que trabalha final de semana, então tem essa carga horária do trabalho muito importante, mas a gente também é esposa, namorada, mãe, filha de alguém, né? Enfim, tem que passear com os cachorros também. Então, a gente conseguir também falar, não, ó, calma, agora é o seu momento que você tá em casa, que eu, por exemplo, eu no meu momento do yoga, meu celular tá lá no canto. Às vezes, se eu tenho um paciente mais grave, ou se eu tô com alguma intercorrência, eu fico com o celular mais perto, mas é o meu momento de estar comigo, de me conectar comigo, de fazer a minha prática. Quando eu tô fazendo uma atividade física, né, eu gosto muito de atividade física em geral, pedalar, correr, malhar. Então, assim, também é um momento que eu tô cuidando de mim, tô cuidando da minha saúde. Então, é importante a gente ter todas essas gavetas, né? E saber que todas elas são importantes. Porque isso é saúde física e saúde mental, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente sedimentar no dia a dia. E a saúde mental e a física hoje elas já não separam. Uma vai tendo consequência da outra. Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito importante quando você falou que a gente tem que saber ouvir, porque antes tinha essa coisa da distância do médico, né? E hoje, cada vez mais, a gente está se aproximando. Eu acho que tem se voltado muito para a figura do médico antigo, aquele que cuidava da família, que ia em casa. Então, ter o telefone, ter essa proximidade. Então, assim, hoje isso é fundamental. Eu acho que o médico que não tiver esse comportamento hoje de dar o telefone, de criar esse vínculo, ele vai ter que ir para as áreas de rádio, emergência, essas que não vão ter É, essa conexão com o paciente. Agora, ambulatorial vai ter que ser assim. o que eu sinto, assim, principalmente na especialidade que eu escolhi, é que o paciente ele precisa de mim, e ele vai ter dúvidas, ele vai um dia passar mal com a quimioterapia, ou ele vai ter algum sintoma que eu provavelmente posso não ter comentado, pode ter um efeito colateral grave, importante, enfim. E eu volto a falar do importância assim, de você ter uma equipe também que está ali junto com você, porque você também precisa sair, passar o final de semana fora, tirar férias. Então, ter alguém também para te dar um suporte quando você não está. Isso é importante, assim, você ter um parceiro para te ajudar nesses momentos, né? Mas o paciente, né, na minha opinião, eu falo do paciente oncológico e do paciente em cuidados paliativos porque é a minha vivência. Ele precisa de mim, ele vai ter dor, ele vai ficar angustiado e não vai saber o que ele vai ter que tomar, ele não sabe se ele vai ter que ir para o pronto-socorro, não vai. Então, eu gosto de dar esse tipo de assistência porque eu sei que ele pode precisar e às vezes, se ele não tiver essa assistência, ele pode ter intercorrências graves. Então, e esse nivelamento de o quanto que você se doa para ele também é importante. E saber que se você não tiver, você ter também alguém que possa te ajudar e aquela pessoa ter você quando ela não tiver. Pra gente isso é muito importante, assim, você ter um suporte quando você vai sair de férias ou você tem alguma intercorrência familiar, falece algum familiar seu, você não vai estar ali naquele momento para doar para o seu paciente. Então, você ter alguém que esteja com você nessa parceria também é importante, né? Eu queria que você falasse, se você puder, de um caso que mais te marcou, tanto
de tristeza quanto de alegria, ou que você acha que foi um divisor de águas na sua vida, se você puder falar. É, um caso assim que eu lembro muito, que é algo que me remete muito assim, de lembrança, é quando eu estava no 5º ano da faculdade. Eu ainda não tinha começado a especialização. E a gente estava rodando, foi na época que a gente fez o internato fora, né? Eu fiz o internato em Poços. E eu estava rodando com o meu maravilhoso professor Carlos Eduardo Velano, que eu amo de paixão, grande hematologista. E a gente foi passar visita. Eu estava fazendo tipo uma hora extra lá na Santa Casa. E a gente foi passar visita nos pacientes internados. E assim, o Hospital do SUS, né, lá na Santa Casa, era um retângulo bem comprido, assim, cheio de leitos um do lado do outro. E lá no final, encostado na parede, tinha uma menina de 26 anos, com câncer de estômago, super consumida, emagrecida, e que não parava de vomitar, cheia de dor. E assim, eu sempre fui uma pessoa, me considerei uma pessoa muito forte. Nunca me incomodei com sangue, com vômito, com secreções, com nada, com cabeça aberta, nada. Mas aquele dia aquilo bateu em mim, assim. E essa paciente veio a falecer e aquilo para mim foi muito marcante porque eu falei, gente, uma paciente de 26 anos, câncer de estômago e assim, morrer, mas sabe, aquela situação toda. Então foi algo que me marcou, talvez seja algo que tenha me marcado no sentido de eu quero cuidar, tratar esse tipo de paciente, eu acho que é isso. Então foi um caso que me marcou nesse sentido. Eu tenho assim, casos de felicidade, a gente tem várias lindezas aí que comentaram aqui, que são minhas queridas. Hoje, inclusive, eu encontrei uma delas no hospital. Eu até dei um gritinho assim na sala de estar, que eu fiquei super feliz em encontrar ela. É uma paciente que foi muito guerreira, sobreviveu assim a um quadro gravíssimo e conseguiu se reabilitar. Então, assim, a gente já estava desanimado, né? Assim, com dificuldades de acreditar que as coisas fossem melhorar. E hoje ela chega no consultório andando toda linda, com o cabelo comprido e curado. Então, é algo que é muito bom, né? E, assim, eu gosto sempre de lembrar dos meus pacientes que faleceram e que faleceram em paz. Assim, eu guardo todos eles, assim, numa caixinha aqui dentro de mim, que nesse momento eu tenho a sensação de que eu fiz a diferença na vida de alguém, assim. Eu acho que é algo que eu gostaria de receber também um dia, se o final do meu caminho aqui for esse. Nossa, eu tô muito feliz com essa live, porque eu acho que você conseguiu mostrar que é mais do que um propósito, né? É uma missão, né? Aliviar a dor e o sofrimento, né? Ou dar esperança àqueles que precisam. Então, assim, mais que um propósito nobre, é uma missão. Eu falo assim que às vezes a gente tem uns insights, né, na vida. E eu, como eu falei, eu me considero uma pessoa espiritualizada, então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito no propósito, eu acredito muito que a gente tá aqui por um motivo. E eu acho que todos os dias eu me reafirmo, então isso é muito importante, né? Eu tenho esse feedback que eu tô trilhando o caminho que eu realmente vim caminhar aqui. Então eu sou muito feliz, sou realizada na minha profissão, na minha vida. Claro que assim, a gente não pode, né, ser hipócritas, a gente quer sempre que várias coisas melhorem, né? A gente quer que muitas coisas sejam diferentes. Mas eu sinto que neste passar do tempo, nesse caminhar, as coisas vão só se reafirmando, vão só acontecendo da melhor maneira possível. Então eu sigo nesse caminho, sigo aí persistindo. Tanto é que mesmo lidando com uma coisa tão difícil, você está sempre com um sorriso, sempre coisas leves, né? Isso, poxa, gente, é muito difícil. O que mais a gente vê é aquele médico que vai ficando mais velho, às vezes
naquela especialidade, naquela batida, ele vai ficando mais Vai carrancudo, reclamando. mais reclamão, mais mal-humorado. Então, você manter a leveza. Parabéns. É, Quero te agradecer de novo. Eu acho que essa live foi muito rica, foi muito emocionante. Eu acho que para quem assistiu também. E sim. você tem alguma consideração final, para falar alguma coisa, alguma mensagem que você queria passar para os pacientes ou para outras mulheres? O que você queria dizer que pudesse inspirar mais ainda do que você já inspirou hoje? Eu acho que, assim, a gente... é, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que eu acho que faz muito sentido, parece, assim, um jargão, mas que, assim, a gente fica sempre em busca de ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, quando é que eu vou ser feliz? E, na verdade, a felicidade, ela é o nosso caminho, não é uma coisa que a gente vai chegar lá. É o percurso. Então, assim, isso que você falou, de estar sempre para cima, eu sou essa pessoa. Eu tenho um mantra que eu falo para mim 5, 10, 15, às vezes 30 vezes no dia, depende se o dia for pior, eu falo mais vezes, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vai no caminho, ele vai, né, aparecendo várias coisas, boas, ruins, e a gente persistir nesse caminho. Eu acho que se eu tô hoje onde eu tô, né, foi porque eu acreditei nas coisas que eu queria e eu segui esse caminho. E hoje, assim, eu sou muito feliz. Eu acho que a gente tem muito que melhorar. A vida é sempre evoluir. Mas como eu acredito muito no que eu faço no dia a dia, eu acho que isso é o que mais faz sentido. É acreditar e persistir. Às vezes as coisas são difíceis. Mas se você acredita, vai que as coisas elas vão acontecer no tempo delas. A felicidade está no caminho, né? Nas É, pequenas coisas, né? São felicidade momentos. é o caminho, é. Então, muito obrigada de novo por ter Obrigada. participado da live, super cansada depois do Desculpa, eu cheguei plantão, atrasada que eu saí mas até tarde do hospital hoje. foi muito enriquecedor. E eu só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que várias pessoas foram tocadas de alguma forma e serão inspiradas. Que E bom, eu fico continue. muito feliz por você ter pensado em mim e poder falar um pouquinho, né, do meu dia a dia e da minha vida e da minha profissão. Eu me senti muito honrada, me senti muito especial e fiquei muito feliz, obrigada. Queria aqui todo mundo, vários colegas nossos mandaram mensagens, Turão, a Ana Paula, Obrigada por todos os nossos colegas os que nos nossos assistiram. colegas aqui. Deixa eu ver que eu quero agradecer todo mundo. Saudades eternas da Ana Média Paula, Alfenas, turma 20. Rayane, a Ana, a Fernanda, a Porsche. Um beijo, gente, para todos. Espero que esteja todo mundo bem. Minhas pacientes queridas que mandaram aqui beijos. Todos os amigos que meus tiraram esse pacientes tempinho para também. escutar a gente. Muito obrigada e que você continue nesse seu propósito, nessa sua missão linda. Obrigada Obrigada. mesmo. Espero que futuramente a gente faça novas lives com outros temas. Com certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite.